Maria, que tu és fã de Encarnado, não é uma novidade para ninguém. Não, e se for Encarnado Valentino, ainda melhor, Margarida, tu não te acanhes. Olha, na verdade é a melhor cor para nos despedirmos do Imperador da Moda, muito melhor do que o preto. É verdade. Do Avesso, um podcast sobre moda, com Margarida Brito Paes e Maria Ramos Silva. O designer italiano morreu esta segunda-feira, aos 93 anos. Não faltava tudo para o 100, uma marca que uma das suas musas, a Jacqueline Kennedy, sempre achou que ele ia atingir. Bem, na verdade ele viveu mais do que a maior parte dos seus contemporâneos, É verdade. Incluindo grandes lendas do estilo e do glamour que vestiram as suas criações, tal como a primeira-dama norte-americana. Sim, ele lançou a sua marca em 1960, estreou-se para o mundo em 62 em Florença, que na altura era a principal capital da moda italiana, e o mais curioso é que ganhou popularidade em 67, não por esse vermelho valentino que se tornaria tão emblemático, mas sim por ter lançado uma coleção sem cor. Toda ela à volta dos beges, dos brancos, do marfim e bem distante também dos motivos psicadélicos que eram tão populares naquela década. Já viste bem, acabou por ser o precursor desta moda dos neutros que agora anda aí no Instagram. Neutrals, pois é, sim. Aliás, até foi com vestidos brancos que ele assinalou os 45 anos de carreira. Sendo que foi esta a cor, ou seja, foi um montão de vestidos brancos que estavam na parte central da exposição que assinalou aqui o aniversário. A data redonda, sim. Curiosamente, os vermelhos é que foram amplamente fotografados, mas estavam colocados nas laterais, assim numa posição mais secundária. Tal e qual. Olha, e por falar em vestidos brancos, se a pessoa puder ter um vestido de noiva valentino, eu acho que também não diz que não, não é? A Jackie claramente não Ela disse. não disse, pois não. Aliás, quando John Kennedy foi assassinado em novembro de 1963, ela fez o seu luto com um guarda-roupa de vestidos pretos valentino. Ora bem, Margarida, é uma coisa que não traz ninguém de volta, é certo, mas é uma bela forma de vestir de luto, realmente. Completamente. E para o seu segundo casamento, aqui com o Aristóteles Onassis, 5 anos depois da morte de Kennedy, ela escolheu um modelo de chifão bege e renda que, curiosamente, já tinha usado no casamento de uns amigos. O Valentino fez uma nova versão do mesmo vestido para o casamento na Grécia, na ilha de Skórpios, a 20 de outubro de 1968. Olha, o que é certo é que a Jackie até podia ter ido de vermelho, e tu sabes porquê? Porque o Valentino acreditava, e aqui um pouco como eu, que o vermelho também é uma cor neutra, ou seja, para ele era um tom que ficava bem a qualquer mulher, porque traz energia, amor, vida, vitalidade. E é muito curioso porque ele encantou-se com esta cor a partir de uma memória de infância, quando viu uma senhora com um belo vestido de veludo encarnado na ópera em Barcelona e começou a introduzir a cor nas suas coleções. Eu, por acaso, a história não sei bem se é o próprio vestido da Carmen, não é? Que no espetáculo aparece normalmente com um vestido neste tom de veludo, ou se ele viu, enfim, uma pessoa entre o público e ficou maravilhado. Seja qual for a versão uma verdadeira, história, ficou-lhe é uma espécie na de Madalena cabeça. de Proust, não é? Que ali ficou, sim. Ele nasceu ali perto de Milão, foi estudar moda para Paris, coisa que adorava desde novo, mas também percebeu rapidamente que queria trabalhar a solo. E, portanto, em 1959 lança-se e abre o seu primeiro ateliê em Roma, na Via Condotti. E eu penso que desde o início quis criar para mulheres, creio eu, que também não precisam de ajuda para brilhar. Ou seja, para alguém que alguém que se atreve de encarnado com todo o arrojo, ainda que seja valentino, destila confiança, não é? Como muitas das mulheres que ele vestiu na passarela e fora dela. Bem, confiança e algumas vezes muita lata. Sim. Tu sabes que o Valentino contava uma história ótima com a Elizabeth Taylor. Parece que a atriz que usou um vestido da marca para dançar com o Kirk Douglas na estreia de Spartacus, em 1961, depois disto, aquilo teve assim, foi muito polémico, a imagem correu o mundo, sim. E ela não fez mais nada. Meteu-se no avião, foi até Roma, foi ter com o designer e disse-lhe que graças àquele momento ele tinha tido imensa publicidade e, portanto, ela merecia escolher o que queria e levar sem pagar. Pois, tudo à claro. borla. Claro que o Valentino, coitado, perante uma mega estrela de Hollywood, Taylor, não é? sim. Não foi capaz de lhe dizer que não, e assim começou uma longa e bela amizade entre ambos. Olha, a Taylor pode ter ajudado muito, não duvido, mas antes dela houve outro momento para a posteridade, que veio também do cinema, e que neste caso haveria de ser inspirador para o designer. Eu falo daquela cena mítica da Anita Ekberg na Fontana de Trevi, não é? No filme do Fellini, com o Valentino a lançar em 1995 uma coleção
Dolce Vita, precisamente, agora com a Cláudia Schiffer a recriar aquele momento. Lembras Com um certamente, vestido muito parecido. vários momentos da campanha, e depois é claro que ela acabou dentro d'água também. Olha, e se quiserem ver um bom filme com guarda-roupa Valentino, têm sempre a Mónica Vitti, A Noite, do Antonioni, de 1961. Um belíssimo vestido preto que também fez história, é verdade, sim. Por falar em mulheres poderosas e momentos de audácia, tu não te esqueças da princesa Diana e do Valentino, que ela quase usou, mas depois acabou por escolher um Christina Strambolin para desfilar com o seu vestido preto da vingança em 94, depois do príncipe Carlos ter admitido a sua infidelidade, não é? Bem, não usar um Valentino podendo fazê-lo já é só por si uma grande ousadia. Sim. Bom, na verdade, ela deu uma breve folga ao Valentino, porque, em bom rigor, a marca foi decisiva para a Diana construir todo o seu guarda-roupa pós-divórcio. Nessa fase, a princesa do povo pôde quebrar algumas regras mais rígidas, que eram seguidas até então, porque, enfim, fazia parte ali da figura da família real, não é? E até pôde aparecer, imagina tu, de alto a baixo, num look assim encarnado escuro, assim mais a dar para o bordo, com um corset, uns colãs incluídos no mesmo tom. Enfim, olha, é uma imagem ótima que a internet nos dá hoje e que só mesmo Diana aguentaria, não é? Sim, não é seus looks mais replicados, é controverso, mas com ela torna-se absolutamente icónico. Mas é incrível. Agora, onde normalmente as estrelas acertavam sempre com esta marca italiana, é nas passadeiras vermelhas. Lá está, até o nome parece feito à medida do italiano. Tivemos a Jessica Lange a vencer o Oscar de melhor atriz secundária pelo Totsi, né? Tutsi, em 1983. A Julia Roberts a vencer o Oscar por Anne Brockovich em 1992. A Kate Blanchett pelo Aviador em 2005. E claro, depois também tiveste a J.Lo em 2003, que usou um vestido verde assimétrico, assim com uns bordados de miçangas em baixo. Esse vestido foi muito falado. Sim. Muito falado, muito até bonito. Porque ela estava muito bonita, nem costuma ser muito aquela onda dela. Assim. Sim, nada justo, era assim uma coisa bastante ampla e na verdade este vestido é uma réplica de um vestido que o criador fez para Jackie Kennedy na altura, numa visita ao Camboja. Que engraçado, sim. E de facto ele vai fazendo assim essa transição, não é? Entre as divas da velha Hollywood e agora também... Porque ele também já veste as Zendaias e Gemma Chan e essa gente toda assim mais novinha, assim. Olha, o Valentino manteve-se à frente da direção criativa até 2007, 2007, 2008, por aí. Depois, durante o ano, a casa ficou entregue a Alessandra Facchinetti e a seguir fomos entrando numa nova era, não é? Primeiro com a Maria Grazia Chiuri até 2016, quando a designer sai para a Dior. Depois com o Pier Paolo Piccioli, também uma era para mim muito... Eles começaram em dupla, sim, não é? Exatamente. E depois ela sai e ele fica sozinho. Precisamente, sim. Eu gostava muito dele, e gosto muito dele e gostava muito dele nesta fase. E desde 2024 com o Alessandro Michele, não é? Completamente. E isto já aqui numa fase de uma intensa dança de cadeiras. O que é facto é que depois da morte do Armani e agora de Valentino, estamos a assistir ao fim de uma era que marcou a segunda metade do século XX. Eles são esta geração que chega aqui depois dos grandes nomes da moda, como a Dior, a Chanel, a Yves Saint Laurent, que eram de facto uns génios, não é? E a seguir seguiram-se estes génios como o Valentino, que tomaram a frente de casas de moda fundadas em nome próprio e quase todos criaram carreira praticamente só nas suas próprias marcas, o que hoje não é tão frequente. Não é nada comum, não é? Sim. E por isso mesmo eles tornaram-se verdadeiros ícones e mentores de muitos dos designers que nós hoje apelidamos de geniais e que andam aqui a saltitar de cadeira. Se inspiram nele, assim. Pier Paolo Piccioli é um desses casos. Como dizias, trabalhou com Valentino, teve Valentino como mentor e por estes dias escreveu-lhe uma dedicatória muito comovente no Instagram, em que confessa com muita graça que uma das coisas que Valentino lhe ensinou foi que os sapatos de pele nunca combinam com um vestido de chifão. Ora bem... É uma regra a seguir, eventualmente, sim. A maioria desta geração, nós temos ainda alguns veteranos, mais ou menos no ativo, mas pelo menos vivos, felizmente. O Yohji Yamamoto, que tem 82 anos, a Rei Kawakubo, da Comme des Garçons, que tem 83, o Calvin Klein tem a mesma idade, ainda o Ralph Lauren, claro, outro veterano com os seus 86 anos, a Carolina Herrera,
com 87, e um pouco mais nova também, mas ali quase nos 80, por exemplo, a Diane von Furstenberg, não é? Bem, são todos eles ícones e já sobram poucos, não é? Estamos de facto aqui no final de uma era, mas o que é certo é que nenhum deles tem um bronzeado isso ninguém bate. tão icónico como o Valentino, que também se acabou por tornar uma marca absoluta do designer. Tempo que também já foi, não é? Sim. Completamente. Aliás, houve um episódio lendário dele ao lado da Anne Hathaway, numa gala em Nova Iorque, em que o designer surgiu tão cor de laranja que toda a gente andava a dizer que ele tinha exagerado no autobronzeador, o que ainda mais se notava, porque foi fotografado ao lado da atriz que é branca, é tão que nem branca, cal. sim. E então aquilo deu assim notícias por todo o lado, mas não tardaram também algumas vozes a sair em defesa dele, dizendo que as fotografias não tinham um tom real. Aquilo foi da luz, as luzes faziam com que parecesse mais cor de laranja. Sabes o que é? É dramatismo, que eu acho sempre que foi também uma nota muito importante no seu registro, não é? Elegância, sofisticação, sim, tudo isto, silhuetas modernas também, mas depois havia sempre ali aquela imagem opulenta da mulher, lá está, de veludo vermelho na Carmen, que ele viu em Barcelona, que na verdade também cruza ali muito com a sua era em Nova Iorque, não é? Ali nos anos 70, muito ligada à sua relação com o Andy Warhol e à Diana Vreeland. Acho que também tem ali um cheiro disso. E o próprio estilo de vida do designer, não é? Acaba por ser um dos últimos gentlemen italianos. Tu não te esqueças sempre que ele estava em blazers impecáveis, com o cabelo sempre no sítio. Sim, aquilo tudo direitinho. Impecável. Tinha uma enorme coleção de porcelana chinesa, que também era assim uma excentricidade, e tinha os seus cães sempre atrás, não é? Diziam que eram bem mais importantes do que qualquer coleção. Aliás, ele também teve algumas polémicas, porque lá era uma figura excêntrica também. Sim, e nós há pouco falávamos dessa regra que o Piccioli dizia que ele tinha transmitido, e de facto ele detestava pessoas que iam, por exemplo, para o teatro de t-shirt e chinelos, mas aí, Margarida, eu subscrevo inteiramente. Eu também percebo, eu acho que devia continuar a existir um dress code. É uma regra que faz sentido manter, e ele gostava muito que as mulheres andassem sempre impecáveis, pronto, dizia que ficava muito triste quando andava na rua e via alguém com umas leggings assim com ar excessivamente esportivo, sem maquilhagem, que era uma coisa que ele adorava. Bom, aqui eu acho que não é preciso ser tão radical, não é preciso a pessoa pintar-se toda para ir correr, mas enfim, é Valentino. O Valentino começou por trabalhar com uma designer também, russo-georgiana, que era princesa, ainda por cima, a Irene Galitzine, que tornou populares uns elegantes pijamas para usar nas soirées. Portanto, como é que a pessoa não há de pensar logo no bom para todas as ocasiões, não é? Claro, e ele era elegante em tudo. Olha, até foi elegante no momento da despedida, porque esperou pela inauguração da mostra mais recente que envolve o seu trabalho, que foi na véspera da sua morte. Foi o seu grande último ato de moda, acho, Ana. Foi deixar que os seus vissem as suas peças, celebrassem a sua história antes de dizer o seu adeus. Esta mostra tem aqui a intervenção da Joana Vasconcelos. Aí está, magnífica pelas imagens que eu vi, com 12 peças da artista, algumas delas que foram criadas de propósito aqui para esta mostra, e as peças são daquelas peças muito grandes dela, que se misturam com 33 vestidos de alta costura do arquivo da casa. Não é? Aquela exuberância, sim. É um casamento perfeito. É uma mostra única, que agora ainda tem mais valor depois deste momento, e que pode ser vista até ao final de maio em Roma, na fundação do designer. Quem estava na inauguração, claro, era o Giancarlo Giametti, que foi o grande companheiro de vida de Valentino, no amor, nos negócios e depois na amizade também, não é? Quando ao fim de 12 anos o amor se transformou, mas na verdade o companheirismo continuou por toda a vida. A parceria nos negócios manteve-se também apesar disso, o que não é fácil, nada fácil nestas coisas, mas é uma dupla até nisso muito emblemática, porque de facto houve ali diferentes fases e essa cumplicidade foi mantida até ao final, não é? Aliás, e tu notas isso nestes últimos dias, com as reações à morte do designer, em que muitos lembram esta relação única e inabalável, apesar das inúmeras mutações que sofreu ao longo de tantas décadas, porque vale a pena lembrar que quando se conheceram, um tinha 28 anos e outro tinha 22, eram muito, muito jovens. E o Giancarlo está envolvido na marca desde o início, sendo uma peça fundamental para esta casa de moda, que hoje em dia tem uma participação de 30% aqui da gigante Kering. Que estes 30% foram comprados numa negociação para a aquisição da marca na totalidade, mas a marca no final do ano passado veio dizer que isso não iria acontecer até 2028.
Portanto, agora a outra parte ainda pertence a um fundo financiado pela família real do Qatar, que foi quem comprou a marca na totalidade em 2012. Olha, aqui virando um pouco para o imobiliário. O Valentino tinha um chateau nos arredores de Paris, casas em Londres, Nova Iorque, Espanha, Stade, além de que passou muitos bons momentos em Portugal, não é? Como, por exemplo, em 2018, quando o Giametti celebrou o seu aniversário em Lisboa, no Palácio Marquês de Fronteira, uma grande festa onde estiveram nomes como a Madonna, não é? Que na altura o bolo, que foi feito pela Joana Vasconcelos. Precisamente. Agora, Margarida, tudo isto é extraordinário, mas o que seguirá para uma casa-marca destas, não é? Está bem que ele já não estava ali na direção criativa há vários anos, mas, no fundo, o que é que poderá vir aí, não é? Agora temos o Michele, não é? Que se estreou na alta costura da marca em janeiro do ano passado, apenas 2 meses depois de ter assumido a direção criativa. E o designer apostou aqui em 10 modelos com entre 50 e 70 anos, porque, lá está. Também tem a ver com a marca, tem a ver com a marca, com os clientes da marca, e eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios aqui, é conquistar uma geração que não vive sempre em festa. Sempre em festa constante, porque de facto a Valentino é muito ligada à festa, e quando tu pensas num vestido de Valentino, pensas em Oscars, pensas em grandes mesmo galas. Mesmo o prêt-à-porter, não é? Nós falávamos disso, que ninguém está a pensar no Valentino para ir ao pão. Aliás, os clientes dele nem devem comer pão. Devem comer pão, nem devem ir ao pão, devem mandar ir comprar o pão para os outros comerem, é verdade. Mas, na verdade, não é que a pessoa não tenha vontade, mas sente-se ali sempre muito destoada, não é? Porque há essa extravagância. Tem tem sempre lado... um twist de festa, sim. De festa, aliás, que é maravilhoso. Tu podes ver nos vestidos e encontras, no prêt-à-porter, encontras coisas para ocasiões mais de cerimónia. Mas, na verdade, será que tem que mudar? Isso também é uma questão, porque isso também o distingue das outras casas de moda hoje em dia que fazem muito streetwear. Valentino e streetwear, de facto, não têm nada a ver. Mas isso pode ser um trunfo, sabes? Numa altura em que as pessoas talvez acusem alguma fadiga desse excesso de descontração, não é? Dos tais chinelos e t-shirts, talvez, vamos ver o que é que vem por aí. Olha, nesta hora de adeus, o Piccioli escreveu, como tu dizias, com muita graça, umas palavras nas suas redes. Também disse uma coisa, iria despedir de Valentino certificando-se de que ia bem arranjado, lá está, porque já sabia que ele ia estar a controlar toda a gente. Bom, se forem de Valentino, pelo menos ninguém vai ficar indiferente, não é, Margarida? Sim, basta pensar na Melania Trump e naquele casaco preto com gola branca que usou também no funeral do presidente Jimmy Carter. Precisamente. Olha, e sabes que mais importante que uma gola, um condimento que não é palpável. O Valentino dizia que a elegância é feita de inteligência. Portanto, eu acho que isto, na verdade, é uma bela lição para nós terminarmos. Até para a semana. Até para a semana.